Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Graças te rendemos, Senhor do céu e da terra, por esse momento significativo, maravilhoso, majestoso. Abençoe os ouvintes e, pelo poder do Espírito, a começar de mim, o Senhor possa falar, transformar, salvar, regenerar, iluminar, abrir os olhos do entendimento. Nós agradecemos por essa preciosidade que é a tua palavra. São as riquezas insondáveis da glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o universo. Amém. A vinda do Messias sempre foi a grande expectativa e grande esperança no Velho Testamento. Já a segunda vinda é a grande esperança da igreja no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus retornar em glória e vier buscar a sua igreja. Na primeira vinda, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Na segunda vinda, ele retornar com grande poder e magnificência. O resplendor que sempre teve com o Pai, mas que foi de certa forma ofuscada e eclipsada pela sua aparência e seu corpo humano. Esse texto trata-se da junção da humanidade do Senhor Jesus com sua divindade. Pedro, Tiago e João presenciaram esse fato, uma prova antecipada do seu poder, da sua glória e do seu reino glorioso. Esse fato nunca saiu da mente de Pedro. Ele escreveu na segunda epístola, no capítulo 1, versículos 16 a 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então esse fato glorioso nunca saiu da mente de Pedro. Vamos considerar essa passagem da palavra de Deus sobre o tema a transfiguração do Senhor Jesus. No versículo 1 existem 3 informações: a ocasião, o local e as testemunhas. É-nos dito: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. A ocasião foi 6 dias depois do Senhor haver predito a sua morte e a morte dos discípulos. Todo aquele que quiser seguir a Jesus deve também tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo para segui-lo. O local nós vemos no capítulo 16, o capítulo anterior, versículo 13, que eles haviam passado para o lado oriental do mar, em Cesareia de Filipe, e ficava a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, na parte sul do majestoso Monte Hermon, que tem cerca de 2.800 metros de altitude e é coberto de neve quase o ano todo. Com relação às testemunhas, estavam ali Pedro, Tiago e João. Eles também estiveram presentes na ressurreição da filha de Jairo e no jardim do Getsemane, onde o Senhor Jesus iria ser preso. Eram os mais íntimos do Senhor. Lucas diz que, levando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Eles ficaram até com sono, e foi nessa circunstância de oração que Jesus se transfigurou e foi testemunhada pelos 3 homens, cujo evento nunca saiu da memória deles. A obra da salvação não era fábula engendrada, mas ela foi testemunhada por esses homens.
Eles haviam contemplado a face transfigurada do Senhor Jesus. Esse episódio cumpriu o dito de Jesus: o reino de Deus está dentro de vós e está próximo. Isso é, o reino futuro de Deus, que ainda não é manifesto, foi manifestado nesse monte. Nos versículos 2 a 4, Mateus registra a transfiguração. Nós temos a descrição, nós temos os acompanhantes de Jesus e nós temos também a reação dos discípulos. Com relação à descrição, há vários detalhes que ligam esse texto com o Velho Testamento. Nós lemos no versículo 2, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Lembra Moisés, que subiu ao monte e teve um encontro com Deus, cujo rosto resplandeceu ao descer do monte, descrito lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 29 a 35. João também teve essa experiência, um vislumbre antecipado dessa glória de Jesus, descrito lá no Apocalipse, capítulo 1. Com relação aos acompanhantes, nós lemos no versículo 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias claramente representam a lei e os profetas. O livro de Mateus é interessante porque apresenta muitos acontecimentos semelhantes de Jesus com Moisés. Ambos descrevem a matança dos inocentes meninos, ambos estiveram no deserto, ambos foram tentados, ambos jejuaram os mesmos 40 dias. Moisés sobe no monte para receber a lei, Jesus sobe para entregar a lei no Monte das Oliveiras. Ambos têm seus rostos transfigurados e com ambos Deus fala por meio da nuvem. Lucas descreve: eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Partida aqui no grego, êxodos, se refere à partida definitiva que lembra o êxodo no deserto, onde o povo de Israel era escravo no Egito e definitivamente saíram para o deserto. A morte de Cristo abriu as portas da nossa prisão e nos deu liberdade. Moisés e Elias entendiam isso, mas os discípulos estavam sem discernimento dessa questão central do cristianismo ainda. O contexto literário apresenta Jesus predizendo a sua morte e ensinando os discípulos que eles deveriam morrer também junto com o Senhor. Hoje há igrejas que aboliram nos púlpitos a mensagem da cruz. Pregam sobre prosperidade, curas e milagres. Contudo, esse não é o evangelho de Cristo. É outro evangelho e deve ser anátema. No versículo 4 nós lemos: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Marcos 9, versículo 6, diz que Pedro não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. Mas como Pedro tinha que dizer alguma coisa, então ele não podia ficar quieto. A linguagem de hoje diz: como é bom para nós estarmos aqui. Farei 3 tendas. Será que um abrigo coberto com ramos e arbustos realmente oferecia um bom conforto ou proteção? E Jesus, Moisés e Elias glorificados precisariam, no estado de glória, se proteger do frio ou da chuva? Realmente Pedro não sabia o que dizia, pois estava sonolento, mas ele disse bem, porque realmente devemos desejar a glória e almejar o reino de Deus. Então, com justiça, Pedro expressou seu desejo de permanecer ali. A tenda representava no Velho Testamento a presença de Deus. Isso é uma prova de que no céu vai ser muito bom. Falava ele ainda no versículo 5, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Essa voz do pai veio como que para calar Pedro. Foi como que o pai dissesse: tá bom, Pedro, é compreensível a sua reação, mas ouça o que eu vou dizer. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eu chamo a atenção dos ouvintes nesse versículo para a nuvem, as palavras que foram pronunciadas e a reação dos discípulos. O evento nesse momento foi cercado por uma manifestação da glória de Deus, muito comum no Velho Testamento. Aqui a nuvem é luminosa, Deus se manifestando em glória ao seu povo na nova dispensação. Em meio a essa nuvem veio o grande e maior de todos os testemunhos, com 2 declarações e uma ordem. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Também no batismo, o Pai já havia manifestado.
Lá no batismo, Jesus se preparava para o seu ministério e aqui Jesus finalmente iria realizar a vontade do Pai, indo para Jerusalém, oferecer-se a si mesmo para salvar o seu povo. A diferença dessa voz com a do batismo é que aqui é acrescentada uma ordem: a ele ouvi. Era o Pai dizendo: esse é o grande profeta final, o Senhor dos profetas, a ele ouvi. Esse fato cumpriu as profecias de Deuteronômio, quando Moisés escreveu ali no capítulo 18, nos versículos 15, 18 e 19. No versículo 6, nós temos a reação natural e esperada dos discípulos. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Que cena maravilhosa! Eles se prostraram em adoração e reverência frente ao resplendor da glória de Deus. Ali estava o Deus glorificado, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, em uma só pessoa. Como é difícil compreender as duas naturezas do Senhor Jesus. E somente pela fé aceitamos essa verdade magnífica. A reação dos discípulos não foi diferente à reação de João. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18 diz: quando o ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Mas a passagem continua e no versículo 7 é nos dito: aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos, e não temais. Jesus carinhosamente, sempre encorajando e com uma atitude confortadora, toca neles. Assim como fez com João na ilha de Pátimo, tocou em João também. Eles não precisariam temer, pois seus pecados haviam sido escondidos debaixo do sangue do Senhor Jesus, que tinha valor retroativo. E no versículo 8 é nos dito: então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Não ouviram mais nuvem, nem voz, nem Elias e nem Moisés. Graças a Deus o Senhor estava lá e isso bastava. Era o suficiente. Vislumbraram apenas a segunda pessoa da Trindade, tudo apontava para Cristo. Aquela comitiva pomposa, Moisés, Elias e o próprio Pai, através do seu testemunho, apontou para Cristo como que num cortejo, apresentando e testemunhando acerca de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso. Eu quero extrair daqui algumas lições que eu pretendo destacar com base naquilo que ponderamos. Em primeiro lugar, para muitos, a primeira vinda de Cristo foi como que uma pedra de tropeço. Ele sofreu, morreu uma morte vergonhosa. Para os que tropeçam na humanidade de Cristo, a segunda vinda de Cristo representará o maior terror. Quando as pessoas menos esperarem, ele virá como ladrão que rouba e muitas vezes mata, causando muitos males. Mas para o seu povo, os que não escandalizaram nessa rocha, que notável demonstração de glória com que Cristo e o seu povo aparecerão na segunda vinda. Esse acontecimento é uma prova incontestável, antecipada, que haverá a ressurreição do corpo e que existe sim vida após a morte. Em segundo lugar, o Senhor Jesus condescende em nos abençoar, seja no Monte da Transfiguração, seja na ilha de Pátimos, seja no nosso quarto, seja no nosso trabalho, seja onde for quando oramos. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Já os que não têm o Senhor Jesus, os que foram cegados pelo Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, somente o Espírito Santo pode iluminar o coração e das trevas resplandecer a luz. Clame pela misericórdia, implore por sua benignidade, se arrependa dos seus pecados e se confie no único e suficiente Salvador, Senhor Jesus Cristo. Talvez haja esperança para você. Finalmente, em terceiro lugar, não nos cabe apreciar a glória de Deus e dizer: bom é estarmos aqui. Não é suficiente apenas manifestar desejo em permanecer com glória, mas é preciso ouvir e obedecer. Ouvir a palavra de Deus é algo muito sério.
temos que responder positivamente com fé, arrependimento e obediência. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4 diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Portanto, antigamente, Deus falava aos pais pelos profetas, de várias formas, de muitas maneiras. Mas agora ele só fala através do seu Filho. Ele só fala através da palavra de Deus. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvir a palavra de Deus é algo muito sério. É preciso responder positivamente, com fé e arrependimento. É como se o Pai estivesse falando aqui agora: se confie no meu Filho amado, no Cristo glorioso e vivo. Que glória o crente viver, não mais ele, mas o Senhor Jesus, viver nele, a segunda pessoa da Trindade. Que Deus nos dê a graça de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Eu quero concluir lendo Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.